Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e a gente vai aproveitar o Halloween para falar um pouco mais sobre Lovecraft. Então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, não esquece de se inscrever aqui no canal, não custa nada, ajuda a gente a gerar engajamento aqui dentro da plataforma, deixar seu like, seu comentário. Ah, e eu tenho uma dica para vocês. Se quiser ficar informado com notícias sobre o meio LGBTIA+, saber de notícias, novidades de entretenimento, coberturas e entrevistas exclusivas, é só acessar o Dentro do Meio. O link vai estar na descrição. E hoje a gente vai falar não de um, mas de dois quadrinhos que são baseados na obra do Lovecraft, são nacionais, o que para mim torna tudo ainda mais interessante, saber como autores nacionais pegam essa obra e ressignificam isso. E o mais legal de tudo é que eles não têm grandes editoras por trás, então são projetos um pouco menores, mas que têm um peso muito legal por trás, e a iniciativa e o modo como eles fizeram, seja por campanha de financiamento, ou seja por publicação direta, só me dá mais vontade ainda de falar dessas duas obras. Então, a primeira delas é A Testemunha, Crônicas de Riley, do Douglas Freitas, com a arte de Alice Monstrinho. Gente, eu sei que tem muita gente que vai se incomodar pelo modo como eu pronuncio os nomes das criaturas do Lovecraft, mas é sempre bom lembrar que não existe essa língua. O Lovecraft, ele inventou tudo, então se você fala Cthulhu, se você fala Clayton, se você fala qualquer outra coisa, não importa, no fim do dia, não se atenham a isso. Mas, de modo geral, esse primeiro quadrinho, ele é bem fininho, né? Dá pra ver que ele é bem tranquilinho de ler. Ele tem aquele tamanho diferente de quadrinhos mais artísticos, né? Então ele é mais quadradão. A gente já começa com essa arte de capa maravilhosa. E, basicamente, ele vai pegar um dos principais contos do Lovecraft, que é o Dagon, e vai meio que retrabalhar essa história e pensar como se fosse uma sequência. Então, ao mesmo tempo que ele pega os elementos tradicionais do conto e ilustra isso, né? Alice ilustra isso na história, ele vai pensar um pouco além. Então, o Douglas teve todo esse trabalho de entender o que esse primeiro conto queria passar, como ele queria passar, e acaba fazendo aí um trabalho quase como se fosse de uma sequência. E é muito curioso porque quem conheceu o conto, né, quem leu a obra do Lovecraft, ele tem aquele momento em que eu sei exatamente que trecho ele está querendo fazer aqui, e em alguns pontos é muito... não é um trecho que eu já tenha tido contato, então fica um pouco naquele misto entre uma nostalgia e um conhecimento de uma obra que você conhece tão bem, com essa sensação de novidade, de coisa nova, de que, poderia ter seguido por essa linha. Ele tem um clima um pouco críptico, então o Douglas ele acaba seguindo um pouco da estrutura de narrativa do Lovecraft, então não espere que seja explicado para você o que está sendo narrado. Então ele vai jogar alguns nomes, ele vai jogar algumas localidades, ele vai jogar alguns acontecimentos, e isso meio que é para demonstrar a loucura que está tomando conta do personagem narrador. Então você não vai ter realmente uma narrativa que ela começa no ponto A, vai até o ponto B e você entende todo o caminho. A arte da Alice, ela acaba casando muito bem, porque ela é muito detalhista em alguns pontos e muito neutra em outros. Então o próprio modo como ela desenha as cenas, você sabe para onde o seu olho tem que direcionar, e quando você passa de novo tentando prestar atenção nesses pontos mais neutros, você pega novos detalhes. Então é uma obra muito rica, tanto textualmente quanto visualmente, e acaba sendo bastante claustrofóbica também, né? Então ela tem aquele clima de tensão, e de que uma coisa que o Lovecraft fazia bem, que é escrever de uma maneira que o leitor ele tá lendo aquela história, ele tá entendendo aquela história, e ele, enquanto leitor, tá tendo uma sensação claustrofóbica, e como se tivesse alguma coisa atrás dele, como se tivesse realmente um grande mal ancestral pairando pelo universo. A arte ajuda a criar essa sensação
muito bem. Apesar de ser essa edição curtinha, ele tem um ponto que eu considero extremamente positivo, que é, ele tem um prefácio com um texto introdutório, ele tem um pós-fácio com uma explicação um pouco mais detalhada dos caminhos que levaram até a HQ, ele tem um glossário de termos do Lovecraft, para quem não tem tanto contexto com a obra, então isso acaba enriquecendo bastante a narrativa, você consegue... mesmo se você for um leitor iniciante, né, você consegue ali entender mais ou menos o que está acontecendo, quais são os termos que ele joga no quadrinho. Então isso enriquece bastante a obra e tornou, cara, um quadrinho assim imperdível para quem é fã de Lovecraft, mas também é imperdível para quem quer entrar nesse universo ou simplesmente gosta muito de horror, gosta muito de terror, gosta dessa sensação claustrofóbica e dessas criaturas que claramente elas não têm outro intuito na vida delas que não seja destruir tudo que está no caminho delas. Já o segundo quadrinho do Lovecraft é o maravilhoso O Horror de Dunwich, escrito pelo Felipe Castilho e desenhado pelo Fred Rubin. Disclaimer, eu gosto muito do trabalho do Castilho, então era natural que eu acho que eu gostasse desse quadrinho, porque eu pego um autor que eu sou muito fã, com uma obra que eu gosto bastante, e faz um quadrinho excelente. O Fred Rubin, né, que é o desenhista, ele entende muito bem sobre o que é aquilo que ele está desenhando, então a arte dele, ela é seca, ela é crua, ela é linhas retas, ela é, não sei, ela é feia, sabe? Tipo, é uma arte que você vê que ela quer transparecer uma feiura, ao mesmo tempo que ela quer transparecer a nossa vida normal. A gente tem a história da família Waterley. É uma cidade pequena e eles são meio que a família maldita do lugar. Eles têm relacionamentos com sanguíneos, a filha do patriarca, ela engravida, e ela tem um bebê extremamente estranho que ninguém sabe quem é o pai. E esse bebê, essa criatura, esse pequeno serzinho, não bastando ele ser feio, ele é meio que estranho, ele se desenvolve rápido demais, a proporção do corpo dele não é normal, o desenvolvimento intelectual dele é completamente diferente de uma criança normal. Existe alguma coisa naquela criança que claramente não torna ela um ser humano normal, e conforme ele vai crescendo, a gente vai tendo outros sinais. Então ele se torna um leitor voraz, eles selam algumas partes da casa deles, ele se interessa objetivamente pelo Necronomicon, tem uma série de situações estranhas acontecendo em Dunwich, então tipo, animais que morrem, marcas estranhas, sumiços de outras crianças, então vários elementos meio clássicos do que a gente entende terror numa cidadezinha pequena do interior americano estão presentes nessa obra, e obviamente é muito interessante porque a obra do Lovecraft tem aí alguns textos, bateram acho que 100 anos, que é o caso do Dagon, da Testemunha, então é uma obra já um pouco centenária, então você consegue ver muito da onde está vindo os elementos que as pessoas gostam do horror e do terror atual. Então é uma cidade pequena, que tem uma aura estranha, que tem uma família maldita no lugar, e vários sinais vão sendo dados para o leitor, né? Então ele não é claro em momento nenhum, ou seja, não é uma narrativa também que ela começa no ponto A e se encerra no ponto B, é uma narrativa que tem diversos rodeios nela. Então quando você acha que o que seria o aparente fim daquela situação, na verdade a história continua rolando, então ela não é tão críptica quanto a da Testemunha, né, do conto do Dagon, mas no O Horror de Dunwich ela é mais emaranhada, você vai sentindo quase como se fosse uma teia de coisas estranhas acontecendo naquele lugar até a gente chegar na parte final. E é muito bom, é muito bom. O Castilho consegue entender muito bem o que faz esse conto tão bom. Ele consegue omitir as informações que poderiam estragar a obra. Ele consegue modificar algumas coisas que precisavam ser modificadas, ele consegue te deixar fazer aquela leitura voraz, você não quer parar porque você quer entender o porquê aquela família é tão estranha, ou se não é só um preconceito estranho daquela cidade, sabe? O Fred faz um desenho fabuloso dos deuses antigos, então podem esperar uma arte, de novo, que ela é
ela tenta transparecer uma secura, uma coisa meio feia, meio suja, mas que na história ela casa de uma maneira que não consigo imaginar uma outra arte que não essa para o horror de Dunwich. Então, essa obra aqui, do Castilho e do Fred Rubin, ela também tem um texto de apoio no final, que vai explicar sobre o autor, né, o Lovecraft no final. E, sinceramente, para mim, qualquer um dos dois quadrinhos, tanto a Testemunha quanto o Horror de Dunwich, são excelentes portas de entrada para o universo do Lovecraft, um universo que vem sendo cada vez mais ressignificado, cada vez mais transformado. Então a gente tem essa retomada de um autor que a gente sabe que tem diversas problemáticas nele. Então ele era extremamente xenófobo, racista, homofóbico, misógino. Era um homem claramente de sua época, e ele pega tudo isso, uma obra que é por si só muito boa, eu sou muito fã da escrita do Lovecraft, e torna isso acessível, é uma porta de entrada muito boa, porque o texto do Lovecraft ele pode ser um pouco complexo, ele é rebuscado, ele é propositalmente rebuscado. E quando você tem isso num quadrinho, e com dois roteiristas incríveis que fizeram um trabalho de transformar isso em algo mais palatável, e o visual, né, a arte do quadrinho, permite que você consiga compreender melhor aquela ambientação que o Lovecraft tenta passar, torna isso uma porta de entrada maravilhosa. Eu tenho certeza que se você ler essas duas obras, você vai querer ler mais do Lovecraft. Então, só para finalizar, A Testemunha, Crônicas de Riley, de Douglas Freitas e Alice Monstrinho, foi publicado pela editora Script e se encontra na Amazon por R$35. E O Horror de Dunwich, do Felipe Castilho e do Fred Rubin, foi publicado pela Da Cultura e você encontra eles na Amazon por R$39. Então, se você está procurando alguma leitura para esse mês do Halloween, esse mês em que a gente deliberadamente quer procurar leituras de horror, terror e se desafiar nesse sentido, são excelentes portas de entrada. Mas acho que é isso, então eu vou deixar na descrição os links para você comprar pelo link da Amazon. Você não vai pagar nada mais por isso, ainda vai dar uma ajuda aqui pro canal. Deixa nos comentários se vocês gostam de Lovecraft, se vocês gostam desses quadrinhos de horror e terror. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando. A gente se vê na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.